E aí, você crê ou acredita? Você pode responder essa pergunta? Pastor, como é que eu vou... Tem diferença de crer e acreditar? Tem diferença. Sabe como que você vai descobrir? Assista o vídeo de ontem, porque nós começamos uma série sobre Hebreus capítulo 11 com o tema Tenha fé bíblica. E justamente ontem nós falamos sobre essa diferença de crer e acreditar. E hoje eu quero continuar com você com esse tema e dar um panorama a você sobre Hebreus capítulo 11, citando personagens muito importantes que trazem lições tremendas para a nossa vida. Bom, você está no Café Pastoral, seja muito bem-vindo. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e também deixe seu like. É muito importante você deixar seu like, um comentário e compartilhar este canal com outras pessoas. Se está sendo bênção para você, pode ser bênção na vida de outros. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4, ele já vai iniciar citando alguns exemplos como de Abel, de Enoque e de Noé. Já no versículo 6 você vai ler uma frase, que é muito citada nas mensagens, que você talvez cite isso também, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, e se então nós queremos agradar a Deus, nós precisamos entender sobre essa fé bíblica. Lá de 8 a 19, no capítulo 11 de Hebreus, ele vai citar Abraão, chamado pai da fé, aquele que obedeceu pela fé. E é interessante que Abraão foi alguém que não viveu as promessas nessa terra. Ele conseguia contemplar essas promessas de longe, ele conseguiria contemplar pela fé o que Deus havia lhe prometido. Ele via isso de longe, que o texto cita justamente isso. Seus olhos contemplavam uma pátria celestial. Já nos versículos de 20 a 22, vai citar sobre Isaac, Jacó e José, aqueles que creram até o fim de suas vidas. Eles creram diante da morte, eles deram testemunho da fé em Deus. Lá de 23 a 29, já vai citar Moisés, um grande exemplo para nós, um grande exemplo de fé em Deus, de obediência, que venceu o temor humano, daquela pessoa que enfrenta perdas, enfrenta reinos e abre mares. Foi uma fé realmente que colocou em prática, Moisés colocou em prática, extraordinária. De 30 a 40, o autor de Hebreus ele vai listar outros heróis da fé, como por exemplo Josué e até os últimos profetas. O interessante é que o autor dos Hebreus aí nesse momento ele pula uma parte da história que foi exatamente o tempo do povo no deserto, pois foram anos de muita incredulidade, muita falta de fé, não tínhamos bons exemplos, muita murmuração e rebeldia, e isso fez com que eles ficassem 40 anos, acho que o autor ali deixou 40 anos de lado. Hebreus capítulo 11, queridos, ele tem um objetivo de nos mostrar que aqueles homens e mulheres de Deus, eles tinham algo em comum conosco, é isso mesmo, conosco. Eles tinham uma fé inabalável contra as promessas de Deus. E essa é a maior característica do povo de Deus, ter uma fé inabalável, e nós vemos isso em todas as épocas da história, uma confiança plena na palavra de Deus. No versículo 30, ele vai citar sobre as muralhas de Jericó, cidade que era fechada, cercada ali, e durante 7 dias, exatamente 7 dias, o que Deus ordenara, pela fé eles creram, eles fizeram e as muralhas caíram. Diante da impossibilidade, diante do impossível, eles obedeceram a Deus e as muralhas caíram. Pela fé, eles viram aquelas muralhas caírem. Depois no versículo 31, ele vai citar, por exemplo, Raabe, uma prostituta, que acolheu e protegeu os espias. Ali ela demonstrou fé no Deus daqueles espias e por isso ela foi salva. Lá no versículo versículo 32, o autor vai falar justamente sobre uma lista enorme de exemplos de fé. Porém, ele não cita que não haveria tempo para falar de tantas coisas. E aí, ele resume suas atitudes e ele cita então nomes por nomes. Porque no versículo 33 ele vai dizer, 33, o que eles fizeram pela fé? Como assim? Que essa confiança trouxe para eles? Então ele vai citar as vitórias daquele povo. Todas as vitórias que eles obtiveram pela fé. Josué, os juízes, os reis, exemplos como Samuel, exemplos como Daniel, Davi, que também matou um leão e um urso, assim como Sansão, que fez o mesmo também com o leão, tudo pela fé. Versículo 34, ele vai citar que eles venceram o fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, pela confiança plena em Deus. Davi, por exemplo, escapou várias vezes de Saul. Elias escapou da rainha Jezabel. Sansão, fraco, amarrado, ali preso, devido ao pecado, naquelas colunas daquele tempo pagão,
Ali pela fé ele clamou ao Senhor e da fraqueza ele tirou força e Deus o fortaleceu e ele venceu seus inimigos. Davi também venceu Golias com pedras, tudo isso pela fé. E aí, quando chega no versículo 35, na parte B, o autor parece que vira uma chave e ele começa a citar exemplos diferentes dessas grandes conquistas que nós estamos vendo aqui. E ele vai falar sobre pessoas que viveram pela fé, mas não tiveram nada disso. Versículo 35 ele vai dizer que eles foram torturados sem negar a Deus. Sofreram escarnos, açoites, prisões, foram apedrejados pela fé. Tem vários exemplos que você pode citar na Bíblia. Eles foram provados e passaram por coisas terríveis. Eles não alcançaram tudo aquilo que aqueles homens que eu citei anteriormente alcançaram nesta terra. Eles não viram tudo isso acontecer. Talvez suas vidas foram ceifadas muito antes, de verem muitas coisas aqui ainda. E o versículo 38 vai dizer que o mundo não era digno deles. Aos olhos do mundo, essas pessoas eram perdedoras. Eles não eram vitoriosos. Talvez na teologia evangélica de hoje, poxa, ele não foi um vencedor, ela não foi uma vencedora, Para o mundo eles eram derrotados, errantes, maltrapilhos. Mas eles viveram, a Bíblia diz que eles eram heróis da fé. Eles viveram pela fé. Eles estão na galeria da fé. E é importante você compreender isso, porque eles confiaram plenamente no Senhor, independente das circunstâncias que eles viviam. Versículos 39 e 40, o autor faz uma comparação com as nossas vidas. E quando a gente lê isso, não sei se você consegue, mas a gente fica com uma certa vergonha diante das lutas que nós passamos em relação às lutas que aqueles homens e mulheres de Deus passaram. Mas eles tinham uma promessa, a vinda do Messias. E essa promessa se concretizou conosco. Nós vivemos essa promessa. Deus usa o autor aos Hebreus para nos dizer: não recuem, não voltem atrás, não negociem, não pare porque você está enfrentando essa luta. Siga em frente, você pode conquistar. Nós temos o privilégio de ver a promessa concretizada. Nós vimos a vinda do Messias. Não vimos com os nossos olhos físicos, hoje nós vemos com os nossos olhos espirituais através da palavra de Deus. E aí você precisa entender, esses homens não recuaram. Uns obtiveram grandes conquistas nessa terra, outros não obtiveram, mas todos eles tinham a mesma raiz, a mesma fonte, eles viviam a mesma coisa. Havia algo em comum entre eles, confiança plena em Deus. E é por isso que a gente precisa entender a fé bíblica, que ela não se baseia por você ter conquistado ou não algo que você gostaria nessa terra. Por quê? Porque, como o autor cita, eles olhavam para algo maior. A partir de amanhã, nós vamos começar a citar lições que nós vamos colocar em prática em nossa vida sobre uma fé bíblica, que você vai conseguir compreender e nós vamos crescer juntos em nome de Jesus. Tá bom? Até amanhã. Shalom.